Dos dois objetivos primaciais, nenhum ainda foi alcançado, decorridos que foram já mais de 2 milhões de anos da existência da Terra como mundo habitado. E esse fato é devido à circunstância por todos os motivos lamentável, de que os espíritos para aqui destacados, esquecem-se totalmente dos compromissos assumidos no plano espiritual, uma vez instalados no plano físico. Outro dos motivos que muito tem contribuído para esse esquecimento, é o conforto material de que ambicionam cercar-se quando sua faculdade inteligente começa a manifestar-se, relegando ao plano secundário tudo que não possa, a seu juízo, contribuir para alcançarem esse desiderato. Esforços sobre esforços vêm sendo empregados pelos altos dirigentes espirituais da humanidade terrena, para incutir em sua mente os elevados objetivos que se comprometeu a perseguir, quando convenientemente instalada na Terra, mas tudo tem sido debalde, ante uma vontade mais forte de aqui enriquecer, de adquirir poder, prestígio e honrarias que tornem a criatura falada, admirada e até invejada pelos semelhantes. Infantilidade, pura infantilidade tal objetivo, porque, mesmo conseguido, cedo a criatura se convencerá de que não valeu a pena tanto esforço, sacrifício até, para honras demasiado vãs e efêmeras por fim. O que constatamos então, nós, do alto, quando designados para receber, consolar e orientar os milhares de seres espirituais que aqui desencarnam todos os dias? O que constatamos nós? Repito, o mais triste e doloroso dos espetáculos, ao contemplarmos irmãos valorosos que aqui cumpriram tarefas durante várias dezenas de anos, seres que receberam no alto uma preparação especial para desempenharem missões relevantes, meritórias, em favor do progresso moral de seus contemporâneos, mas que, por desvio de princípios educativos ou mesmo de tendências oportunistas, perlustraram uma existência absolutamente inócua, porque nada fizeram do muito que se haviam comprometido a fazer. Não poucos desses irmãos, possuindo no íntimo desejo sincero de servir ao próximo, deixaram-se vencer pela tentação eclesiástica, ingressaram nesse serviço, e eles estimulados em suas verdadeiras aptidões, pela disciplina que tiveram de submeter-se nas ordens religiosas em que ingressaram. Esses irmãos rezaram muito, é verdade, mas rezaram simplesmente por dever e não passaram de rezadores de profissão, sem outro mérito ao análise o espírito, resultante de esforço próprio, de iniciativas suas, em favor dos semelhantes. Chegam assim ao espaço esses irmãos, como disse, completamente estimulados e a maioria deles até privada da faculdade de autodeterminação como consequência, de uma existência inteira de subserviência. Nós deles nos condoemos, é verdade, mas não podemos compensá-los do precioso tempo que perderam. A maioria destes irmãos, uma vez recobrada sua lucidez anterior ao mergulho que deram na carne, penitenciam-se empenhadamente, procurando servir os necessitados de orientação e instrução moral, executando inclusive tarefas que não estão para sua situação espiritual. Se me permitides aplicar ao caso uma imagem terrena, capaz de fazer compreender melhor quais sejam as tarefas a que voluntariamente se devotam os irmãos a quem me venho referindo, eu vos direi que muitas delas se assemelham às de arrecadação do lixo nas ruas das grandes cidades, e ao varrimento e limpeza de lugares menos salubres que existem por aqui. Isto, entretanto, eles o fazem numa ânsia de servir com humildade, com devotamento, no desejo muito natural e altamente dignificante de compensarem com trabalhos rudes no espaço, a ausência de esforços meritórios na terra. Mas Deus, que é a suprema bondade, sugere sempre a nosso Senhor que receba, abençoe e perdoe esses filhos o lapso de memória em que viveram sua existência terrena, reconhecendo que as vibrações exclusivamente materiais deste planeta e o tipo de alimentação preponderante para o ser humano, podem muito contra as vibrações puras do espírito. E assim, encerrado desse modo uma reencarnação, inicia o espírito daqueles irmãos uma nova fase de preparação para novo mergulho na carne, com renovadas promessas de se empenhar a fundo na prática do bem e do amor ao próximo, como tantas vezes o fizera antes. Irmãos meus e amigos meus, é tão intenso e profundo o desejo que me anima de ver a todos os que me leem,
receber do alto o merecido prêmio dos bons e dos justos, que um único conselho vos trago, um único conselho que frutificará maravilhosamente em vossos corações, enchendo-os de felicidade em dias que se aproximam aceleradamente, que é este: corrige de pronto vossos desregramentos, vós todos os que os tiverdes, e voltai a partir de hoje os vossos pensamentos de todos os dias para aquela fonte inesgotável de amor e bondade que é nosso Senhor e Mestre Jesus, oferecendo-lhe diariamente boas obras, boas ações em favor daqueles que vos cercam, e também dos que vos servem, entre os quais descobrireis, se o tentardes, espíritos de maior envergadura moral do que a vossa. Isto vos aconselha de todo o coração e até vos pede, este vosso incansável amigo e irmão Tomé. Governar com êxito. Muitos homens da presente geração, dentre os que se encontram à frente da direção dos povos, estão vivendo pela última vez sua encarnação terrena. Já que estiveram numerosas vezes e tiveram também em suas mãos o destino dos países e dos povos que presentemente governam. No último estágio que desfrutaram no mundo espiritual, foram esses homens convenientemente instruídos acerca de sua missão na Terra nos dias que correm, e todos se comprometeram a usar o poder exclusivamente para o bem dos seus governados. Certo é em verdade, que o cérebro físico do ser encarnado não consegue recordar muitas vezes o que lhe está gravado na memória espiritual, e daí os desvios de ação administrativa que frequentemente ocorrem, conduzindo não poucos desses homens à prática de violências, com a supressão do que se convencionou chamar liberdades públicas. Isto acontece, ainda, também em virtude de outros fatores. Todos esses homens a quem a providência concedeu o privilégio da função de governar frações deste minúsculo planeta, todos esses homens estão cercados e assistidos por 3 grupos de auxiliares, ou assessores. Têm todos eles o seu gabinete formado de homens escolhidos entre os que lhes parecem mais capazes ou mais afins com o seu modo de pensar em face dos problemas administrativos e políticos, cuja palavra ouvem com atenção e seguem ou não segundo seu próprio raciocínio ou interesse. Desse grupo de seres encarnados fazem parte, por sua vez, 2 tipos distintos: os que se devotam com sinceridade ao mister de aconselhar somente para o melhor êxito da tarefa de seu chefe, e os que se aproveitam da oportunidade que pode ser-lhes a última, de subir um pouco mais na carreira que abraçaram, e tudo fazem, pensam e dizem, unicamente com esse objetivo reservado. Isto quanto aos auxiliares, assessores, ou mesmo os de mais elevada categoria. Há, entretanto, cercando, auscultando, vigiando os menores atos desses homens, a quem chamarei aqui chefes de Estado, 2 outros grupos de seres invisíveis que influem no que podem, em relação aos atos por eles praticados. Falarei primeiro dos seres invisíveis que se empenham, e de que maneira, em desviar-lhes o pensamento e alterar-lhes o raciocínio, para que seus atos determinem a sua queda, desastrosas se possível, perante seus governados e, consequentemente, perante o próprio mundo, conduzindo-os ao fracasso e à ruína político-administrativa. Este grupo de invisíveis dispõe de grande poder, sobretudo pela habilidade que possuem em divulgar como atos infelizes certos procedimentos escolhidos do elemento por eles visado. A todos os momentos esse grupo de invisíveis procura inspirar ao governante as ideias mais estapafúrdias, na tentativa de alcançar seu desejado objetivo, o fracasso mais espetacular. Isto eles o fazem como procedimento normal de espíritos maldosos que ainda são, mas também por espírito de vingança sugerida por faltas cometidas contra eles em anteriores encarnações. Este último motivo é assaz poderoso, e por vezes conduz o visado à derrota e ao sofrimento. O outro grupo de assessores invisíveis do chefe de Estado é constituído por entidades luminosas, que pelo seu devotamento ao bem da humanidade, se reúnem em torno dos encarnados detentores de poderes sobre seus semelhantes, e tudo fazem no sentido de neutralizar as más influências dos espíritos malévolos, projetando sobre a mente daqueles a quem desejam ajudar, ideias sãs, úteis e por isso progressistas, visando a felicidade e ao bem-estar de todos os governados ou por eles conduzidos. Uma espécie de luta então se trava no plano invisível, entre os inspiradores do bem e do mal,
da qual o governante nem sequer suspeita, sendo ele, não obstante, o decididor dessa luta. Como assim? Perguntar-me-eis. E eu vos responderei que, tal seja o nível moral, a conduta, o procedimento e os sinceros objetivos desse homem, a balança penderá para um ou outro lado, para o êxito da sua administração ou para o seu fracasso. Partindo do célebre princípio de que os semelhantes se atraem, a vida, a conduta moral e os sinceros objetivos visados por esse homem público, farão prevalecer as boas influências que o cercam, ajudando-o, inspirando-o, aconselhando, sugerindo e divulgando medidas verdadeiramente úteis, ou, de modo oposto, ele próprio dará vitória às forças do mal e então sua queda pode ser definitiva. Gostaria então que me perguntasses, finalmente, vós todos que me ledes, haverá porventura um meio de os nossos chefes de Estado alcançarem vitória sobre essas poderosas forças maléficas, e seguirem fielmente a inspiração das forças do bem? Ah, sim, irmãos meus, e todos os governantes do mundo que conseguiram no passado e os que no presente conseguem realizar administrações realmente úteis e progressistas utilizaram e utilizam esse meio, que é único. Consiste esse meio tão simples mas verdadeiramente eficaz, em colocar-se o homem diariamente em comunhão mental com Deus, no recolhimento do seu lar, como no silêncio do seu gabinete quando algum fato, assunto ou problema de magna importância se lhe apresente para resolver, pedindo a Deus a ajuda das forças do bem, sua inspiração e auxílio, mas faça-o sincera e devotadamente, para que as luminosas entidades que o cercam, possam transmitir-lhe a ideia que pode ajudá-lo a solucionar acertadamente o problema. É esta uma fórmula que não falha, porque nada falha quando a divina inspiração e ajuda são solicitadas. Aí tendes, queridos irmãos, uma fórmula que deve ser utilizada, não só pelos chefes de Estado como também por quantos desejem afastar as pedras do caminho. Se empregarem todos os governantes da hora que passa, afastadas estarão para sempre as perspectivas de luta entre os povos e o progresso humano não terá limites. Os governantes, mais do que ninguém, necessitam de examinar-se intimamente, perscrutar suas tendências e objetivos, para melhor poderem contar com a ajuda de Deus em suas árduas tarefas, porque, se disto se divorciarem, ai deles nos tempos que estão por vir. Meditem sobre isto quantos detêm em suas mãos uma parcela de poder, e certamente bendirão um dia mais este conselho de seu dedicado amigo, irmão Tomé. A fonte eterna do suprimento. A vida terrena, tal como deve ser vivida, constitui um autêntico meio de aprimoramento do espírito, pelos conhecimentos que a todo momento lhe proporciona. Isto, bem entendido, como esta vida terrena deve ser vivida, e não como uma grande maioria de seres humanos entende e insiste em perlustrar o solo terreno, durante encarnações numerosas bem pouco frutíferas. A Terra foi constituída em planeta habitável para a espécie humana, com objetivos já declinados em capítulo anterior, visando a iluminação dos espíritos destacados para que alcançarem os numerosos graus evolutivos de que carecem, até chegarem à perfeição espiritual que é a meta de todos os seres do universo. Concedido o livre-arbítrio ao espírito encarnado, bem depressa verificou o Criador, o quanto este divino dom se tornou pernicioso aos homens em sua grande maioria, preponderando quase sempre as baixas tendências do instinto, sobre as verdadeiras necessidades do espírito. E o descalabro chegou por vezes a tal ponto que os dirigentes espirituais não tiveram outra alternativa, senão fazer desencadear a violência através dos prélios guerreiros, de que está repleta a história dos povos, a fim de conter e anular o oceano de ambições humanas surgido de século em século. Tudo, entretanto, tem de ter um fim, à exceção do espírito, cuja vida mergulha naturalmente pela eternidade em fora. E assim sendo, um fim está prestes a ser posto às desmedidas ambições humanas, desviando-se-lhes o rumo para melhores destinos. É mister que as melhores energias da alma sejam aplicadas ao seu próprio engrandecimento, pela aquisição de conhecimentos e experiências em vários dos setores humanos, em cada uma de suas estadas na Terra, abandonando de vez o culto do instinto com seu cortejo de ambições de grandeza e poder meramente material,
transformado por si mesmo em prejuízo para o espírito. O espírito, irmãos meus, não necessita de poderes materiais, nem lhe podem servir para sua ascensão na escala espiritual. O único bem que o homem pode proporcionar ao espírito, ou seja, a si próprio, é o que de bom, de útil e proveitoso consiga realizar em favor do seu próximo aqui mesmo, neste plano de vida. E para aqueles cujo coração se encontre preparado para receber e pôr em prática estes conselhos, não faltará oportunidade nem meios de fazer algo em tal sentido. Bem sei que numerosos irmãos a quem estes conselhos chegarem ou deles notícia tiverem, manifestarão de pronto sua disposição de pôr em prática o que eu lhes aconselho, mas certamente lamentarão a falta de meios para ajudar, para repartir, para proporcionar felicidade ao seu próximo, o que fariam em boa escala se haveres, fortuna ou prosperidade tivessem. A esses eu ensinarei qual meio utilizarem, muito fácil, muito prático e extremamente eficiente, ao alcance de qualquer mendigo que seja. Se não possuem nada para dar, se suas posses falharam na presente existência, quando precisamente sentem tocado o coração pelo desejo de ajudar, então lancem mão deste valioso recurso para auxiliar o próximo, todas as noites, ao deitar, ponham o joelho em terra. Concentrem-se por um instante e em seguida elevem seu pensamento àquela fonte eterna do suprimento que é Deus e peçam sincera e fervorosamente tudo de bom para seus irmãos necessitados, lembrando-se dos que não possuem teto enxuto sob o qual possam repousar o corpo durante a noite, lembrando-se dos milhares de irmãos que se encontram nos hospitais ou doentes em seus lares, impossibilitados de ganhar o pão de cada dia. Lembrando-se daqueles que vieram ao mundo privados da luz dos olhos e necessitam de se alimentar para viver sua vida atual. Lembrando-se enfim de quantos, ainda pequeninos seres à mercê das intempéries humanas, necessitam de amparo, educação e encaminhamento pelos caminhos do Senhor. Aí está, irmãos meus, um meio altamente eficaz de praticar a caridade e o amor ao próximo, quando não se possuem outros meios de ordem material para isso. O pedido assim elevado chega aos pés de Deus ampliado na proporção do número de espíritos encarnados que o produziram, o qual se transforma numa corrente magnética extraordinariamente poderosa, em favor da melhora das condições ambientes de quantas classes forem lembradas. Uma vibração espiritual então se formará no alto com o fim de ajudar a todos aqueles necessitados, e os ajudará realmente, graças à onda mental projetada por aqueles que pediram. E, como quem dá também recebe em proporção igual, todos os encarnados que se lembrarem dos seus irmãos necessitados, receberão uma ajuda igual àquela que para outros pediram a Deus, a fonte eterna do suprimento. Isto quanto aos irmãos que não têm nada de material para dar. Quanto aos encarnados a quem a deusa da fortuna quinhou, esses serão tocados em seu coração pela onda vibratória concentrada no alto, e, por muito endurecido que seu coração possa realmente ser, sentirão um certo desejo de fazer algo pelo próximo, e nesse momento todos nós, mensageiros do Senhor, aproveitamos esse bom sentimento para lhes transmitirmos ideias filantrópicas dia após dia, e eles ajudando materialmente aos seus semelhantes necessitados, com o que sentirão em seguida momentos de verdadeira felicidade. Mas não é só, irmãos meus. Algo mais acontece em favor daqueles que ajudam, e que supera de muito o que possam dar. É que, tocados que foram em seu coração por um sentimento bom que os levou a ajudar o próximo, a mesma corrente vibratória que tal sentimento lhes inculcou, eliminou concomitantemente do seu campo mental a marca de atos, faltas, ou procedimentos que em futuro próximo ou remoto poderiam acarretar-lhes sofrimentos correspondentes. Estará funcionando neste princípio a chamada lei do perdão, que ameniza ou elimina a pena em face de um ou mais atos bons praticados pelos espíritos faltosos. O que em vossas letras jurídicas considerais bons antecedentes para reduzir a pena do réu, na ordem espiritual funciona a posteriori. Se o encarnado faltoso passou a praticar atos meritórios capazes de o absolverem, ele será realmente absolvido, perdoado, e, por fim até ajudado, desde que se haja tornado útil à comunidade humana de que faz parte. Eis um conselho a mais para a vossa meditação.
Irmãos meus, este que aqui vos deixo vosso dedicado amigo e irmão Tomé. Caminho sem retorno. Havia nos tempos de antanho, muito antes que a Terra começasse a receber os primeiros seres humanos, um clima somente suportável por animais que hoje são designados pré-históricos. Preparado que foi o solo terreno para ser palmilhado pelo homem, e nele lançada a semente de um sem número de vegetais que haviam de servir de alimento aos primeiros seres humanos, tratou o Criador dos universos de selecionar, entre as classes espirituais, os espíritos que deviam encarnar em um novo planeta, e aqui desenvolver suas faculdades latentes até alcançarem o nível evolutivo a que deveriam ascender. Dizer o que foram os tempos decorridos desde então, através das várias épocas consignadas pela vossa história geral, é tarefa desnecessária neste momento, porque pertence a objetivos que não pretendo abordar em meus conselhos de hoje. Direi apenas que os espíritos designados para evoluir na Terra aceitaram de bom grado essa designação, sem cuja anuência não poderiam vir a este planeta. Com sua anuência em virem para a Terra, receberam de moradas, repetidas e completas instruções acerca dos seus deveres como espíritos encarnados para com Deus, o Pai Celestial, tendo sido ainda cientificados do prazo máximo de que poderiam dispor, para que alcançarem o grau evolutivo necessário à sua iluminação espiritual. Juntamente com esses espíritos em princípio de evolução, e, portanto, destinados por assim dizer, à aprendizagem do ABC evolutivo, a misericórdia do Pai fez baixarem à Terra outros espíritos já bastante evoluídos, que hoje são designados entre vós como profetas, sábios e patriarcas, incumbidos da feitura das leis humanas que passariam a reger a vida terrestre. Tudo foi predeterminado, pois, com sabedoria e amor pela magnanimidade do Pai Celestial, para que nada faltasse aos filhos que vinham habitar o novo planeta. Se bem que a divina sabedoria tudo saiba e preveja com séculos e até milênios de antecipação, foi contudo com profunda melancolia que o Criador dos universos acompanhou a excessiva lentidão com que a grande maioria dos espíritos terrenos, porque vivem na Terra, caminharam ao longo de numerosas existências no sentido de sua iluminação. Para estudar meios de apressar esse desideratum, vários conselhos espirituais têm sido reunidos no espaço, resultando no envio à Terra de numerosos missionários, reencarnados em todas as latitudes do globo, com o objetivo de esclarecer, ajudar e conduzir os encarnados ao caminho do seu aprimoramento moral, o que vale dizer da sua iluminação espiritual. De todos os esforços feitos em tal sentido, o mais notável foi sem dúvida o que empreendeu o filho do carpinteiro de Nazaré, nosso Senhor Jesus Cristo, de cujo exemplo, entretanto, bem poucos aproveitaram, mergulhados como permaneceram nas trevas da vida terrena uns, nas ambições de domínio outros, e aqueles que deveriam conservar-lhe a doutrina e o exemplo, transformados por si mesmos em pretensos ministros de Deus, mas sem nenhuma credencial para isso, enlevados em sua própria grandeza, luxo e ostentação. Em face, pois, da realidade terrena dos dias que correm, e da imprescindível quanto inadiável necessidade de transformação do atual estado de coisas, uma vez que esgotados se encontram todos os prazos e prorrogações concedidos ao ser humano desde aqueles tempos de antanho, um dilema está posto perante quantos se encontram neste momento com os pés firmados na face da terra, que é o seguinte: meditarem seriamente nos objetivos da vida humana como finalidade evolutiva do espírito, e neste caso procurarem reformular todos os seus planos de vida, ou, de outro modo, prepararem-se para seguir um caminho provavelmente tão longo e tão áspero, que talvez um bom número de caminheiros não consiga percorrê-lo, por lhe faltarem as forças para isso a certa altura da viagem. Os que caírem pelo caminho podem estar de antemão informados de que nenhum socorro lhes poderá chegar, porque nessa região ainda não existe nenhuma organização socorrista. O recurso único em tal circunstância será este: valerem-se da prece sentida, verdadeira, e voltarem seu coração para aquela fonte suprema do bem, que é Deus, o Pai Celestial, e procurarem fazer de suas fraquezas forças para prosseguirem, porque desse caminho não se retorna. O caminho do retorno é bem outro, o qual, entretanto,
só aparece onde findo o primeiro. Meus irmãos queridos, talvez as minhas palavras possam parecer-vos exageradas, na descrição que faço acerca do futuro que vos aguarda, porém eu vos asseguro que não são. Longe de mim a ideia de pretender infundir o terror em vossos corações por meio destes conselhos que fui incumbido de trazer-vos. Mas resta-me a consolação de vos reafirmar que todas as possibilidades de seguirdes o caminho da luz estão à vossa frente, e todos podereis utilizá-las porque tendes para isso o vosso livre-arbítrio. Sustai por um instante em cada 24 horas a vossa preocupação de enriquecer, de subir, de mandar, de governar, de dominar os outros, e meditai sobre o que podereis fazer para alcançar a graça de Deus em vossos trabalhos e em vossas relações sociais. Eu vou deixar convosco uma espécie de fórmula, que em falta de outra melhor, todos podeis adotar para saberdes prontamente quando estareis caminhando certo ou errado em vossa vida. É a seguinte: quando tiverdes de tomar uma resolução, uma providência, em vossos afazeres constantes, quando vos predispuserdes a efetuar a prática de um ato particular ou público, imaginai por um momento que Jesus, nosso Senhor e Mestre, esteja presente ao vosso lado, e tomará conhecimento da vossa deliberação. Se vos parecer que Jesus a aprovará, praticai-a sem receio porque é boa, meritória. Se, ao contrário, vossa consciência vos disser baixinho que essa deliberação será desaprovada por ele, por contrário aos princípios que regem as leis da moral, da caridade e do amor ao próximo, neste caso sustai semelhante ato, resolução, medida ou que for, porque ela seria inconveniente, prejudicial e contrária à vossa felicidade, à vossa iluminação espiritual. Ao passo que, deixando de dar-lhe efetividade, sinal será de que o vosso eu superior, que é a centelha divina que habita em vós, passou a orientar vossa vida e vossos atos no caminho do bem, da luz e da vossa felicidade. Perdoai, queridos irmãos, porque é para o vosso bem, a insistência deste vosso afeiçoado irmão Tomé. O hábito da oração diária. O infinito amor do Divino Mestre pelos seus irmãos terrenos tem sido ininterruptamente demonstrado durante milênios decorridos, por um sem número de enviados a este pequeno mundo de Deus. Ele próprio aceitou o duro sacrifício de tomar um corpo de carne para pessoalmente falar aos homens e mulheres da terra, e todos sabemos o que resultou desse sacrifício feito há precisamente 2000 anos. Não foi a palavra do Senhor recebida com a merecida atenção pelos homens de então, que preferiram até crucificar o divino mensageiro, tomado e julgado como impostor e revolucionário perigoso para a paz e tranquilidade das populações da época. Sua doutrina de amor e perdão não mereceu maiores atenções dos potentados do momento, que cuidavam mais dos seus interesses de casta do que mesmo do bem-estar social dos seus semelhantes. Como, entretanto, não há mal que sempre dure, chegou finalmente o tempo em que uma nova maneira de viver deverá surgir na Terra, a qual será em breve conhecida em todos os quadrantes, e aceita e seguida por todos os povos. A lei do amor e do perdão está sendo novamente incrementada no coração dos homens e mulheres deste século, para que o século próximo se constitua realmente o século da luz irradiante por toda a superfície terrena. Grandes novidades estão para surgir no campo científico em benefício dos seres humanos, terminando algumas delas com grande parte das enfermidades que até agora têm resistido aos meios empregados na sua debelação. Com o progresso a ser alcançado igualmente no emprego de novo combustível, novos meios de transporte vão surgir para a maior comodidade dos homens, tanto em terra como no mar e no ar, sendo que neste último elemento alcançará o homem a quase perfeição e maior segurança nos meios de comunicação. Já se encontram entre vós aqueles que deverão produzir esses melhoramentos, uns já cursando vossas universidades, outros ainda se preparando. Olhai com todo o amor para essas crianças que alegram os lares terrenos e procurai cercá-las do necessário carinho, a fim de que possam desenvolver e pôr em prática, na presente existência, os conhecimentos científicos de que são possuidoras. Sobretudo é necessário que se estabeleça a maior harmonia nos lares onde existem crianças,
e que seus pais ou responsáveis se incumbam de despertar nelas os melhores sentimentos de fraternidade e amor para com os semelhantes. Lares foram constituídos e outros o estão sendo por espíritos escolhidos para darem corpos físicos aos enviados do Senhor, para desempenhar missão nobilíssima junto aos seres humanos. Uma das maiores dificuldades para a consecução deste objetivo tem sido a fortaleza moral necessária aos cônjuges terrenos, na constituição e manutenção dos lares em que tais enviados devem aparecer. Para descobri-los desde sua partida para a terra, trabalham incansavelmente muitos milhares de entidades a serviço do Senhor, cujo objetivo é selecionar, preparar e acompanhar aqueles a quem será concedida a graça de receberem como filhos, almas já possuidoras de grande evolução espiritual, e por isso portadoras de notáveis conhecimentos científicos para a terra. Um dos diversos requisitos que aos futuros pais se tem apresentado para tão nobilitante missão, é o hábito da oração diária, se possível pela manhã e à noite, com o fim de conservarem permanentemente limpo o campo mental, de influências perturbadoras incumbidas de embaraçar, com sugestões maléficas, o bom êxito dos trabalhos de Nosso Senhor. O hábito de orar deve ser considerado como o melhor meio de os encarnados obterem tudo aquilo de que possam necessitar para sua felicidade na terra, afastando concomitantemente vibrações que visam exclusivamente ao contrário do que lhes convém. A luta entre os agentes do bem e do mal é simplesmente terrível, meus queridos irmãos, em todos os setores da vida, e é através dessa luta que os espíritos encarnados podem demonstrar suas inclinações. Se tornarem acessíveis às influências perturbadoras, seguindo-lhes as más sugestões, poderão encontrar-se a cada passo galgando a margem do abismo em que caíram, para recomeçarem nova vida terrena. Se, pelo contrário, souberem repelir essas más influências, o que só se consegue por meio do hábito da oração diária, não estarão apenas vencendo testes com eles próprios, como alcançarão firmes seguramente um alto grau de paz e felicidade, que jamais permutariam por todas as riquezas da terra. Uns e outros são constantemente observados pelos mensageiros do Senhor, que nos determina a ajudar de toda maneira os que souberem resistir às tentações do mal, e procurarmos salvar aqueles que delas se tornarem vítimas. Aos primeiros tudo se lhes dará, porque muito ainda se lhes pedirá, enquanto que aos últimos se amparará para que possam recuperar-se. Com estes esclarecimentos, irmãos meus, claro está que Nosso Senhor não abandona nenhum dos seus governados terrenos, e tudo empreende com a finalidade de ajudá-los a vencer os obstáculos do caminho que devem percorrer. Mas, como necessita de colaboradores na Terra para o aceleramento da evolução de todo o planeta, não regateia ajuda nem recompensa aqueles que souberem resistir às forças do mal, para se constituírem novos apóstolos do bem. Desejo insistir em que Jesus não deseja fanáticos que o adorem, mas apóstolos que o ajudem na sua obra de aperfeiçoamento moral da humanidade. Ele não reconhece mérito algum naqueles que muito se ajoelham e batem no peito meia culpa, absolutamente. Desses nenhuma contribuição se pode esperar, porque cuidam apenas de si. Ao passo que a melhor maneira de servir a Nosso Senhor é fazer algo em benefício dos semelhantes. E isto é tarefa ao alcance de todos. Um conselho, uma ajuda material que possa resultar num bem para alguém constituem meios de colaborar na grandiosa obra da evolução humana. É mister esclarecer que o hábito da oração diária não deve ser entendido como um meio de agradar a Jesus, porque Nosso Senhor não necessita dessa oração. Esse hábito tem a finalidade precípua de um indivíduo que o pratica proteger-se a si mesmo contra as terríveis vibrações do mal, e poder construir e manter sua própria felicidade. Este esclarecimento torna-se necessário em face de certos ensinamentos desde muito divulgados na Terra, de que é preciso orar para agradar a Deus. Não, meus irmãos. Para Deus como para Nosso Senhor, é indiferente que o filho ore ou não. Desse ato nem Deus nem Jesus lucram seja o que for. O filho que ora, esse sim, é que se beneficia dos eflúvios que atrai sobre si mesmo, eliminando do seu campo magnético os miasmas, larvas mentais e outros detritos que o possam prejudicar em sua vida e felicidade. Assim, desejo repetir uma vez mais, quem ora a Deus e a Jesus,
Está orando para si mesmo, assim como aquele que faz a sua refeição alimenta-se a si próprio e não a Deus, que não toma conhecimento desse ato. Isto é uma verdade incontestável. Perguntar-me-eis provavelmente, então aquele que ora pedindo a proteção de Deus ou de Jesus, não a recebe? Eu vos responderei que todo ser humano é constituído dos dois polos magnéticos, positivo e negativo, suficientes para atrair tudo quanto necessite para o seu bem-estar. Quando, pois, o ser humano sente falta de algo e resolve orar para consegui-lo, ele está apenas projetando luz em seu campo mental em forma de vibrações, as quais, tal seja o fervor de sua oração, efetuarão a limpeza psíquica naquele setor, ajudando o polo positivo a atrair o que haja motivado a oração. Este assunto é longo e eu prosseguirei em outro capítulo de meus conselhos. Saúda-vos com efusão o vosso dedicado, irmão Tomé. Ainda é tempo. Deus criou o mundo terreno, assim como está tratando da criação de outros, com a divina intenção de proporcionar aos espíritos em fase de evolução todas as oportunidades de aquisição de conhecimentos e experiências de que necessitam, para poderem atingir a suprema perfeição. No globo terráqueo, Deus colocou uma classe de espíritos em relativa igualdade de conhecimentos, formando a sua população de cerca de 2 milhões de anos. A maioria desses espíritos aqui aportou das regiões siderais um sem número de vezes, adquirindo em cada uma delas um novo grau de experiências, sempre correspondentes a um novo grau de progresso espiritual. Todos os espíritos assim reencarnados sempre gozaram da faculdade do livre-arbítrio, utilizando-a a seu bel prazer. Muitos, desgraçadamente, regressavam ao espaço tão carregados de culpas, que ao invés de progredirem, haviam regredido em sua passagem correspondente pela Terra. Vossa história está repleta de episódios terríveis, de prisões, sacrifícios, morticínios, ordenados por homens momentaneamente poderosos, cuja consciência de tal modo denegriram, que eles próprios se desconheciam em seu regresso aos planos onde a verdade não necessita de ser confessada, porque ressalta da aura de cada ser espiritual. Esses espíritos, entretanto, eles próprios imploraram oportunidades de regeneração na Terra, e aqui estiveram quase todos em situações que nem é bom descrever, para que sua serenidade atual não seja perturbada pelas reminiscências de um passado inteiramente sepultado no pó dos milênios transcorridos. A justiça divina é, porém, tão perfeita, que ao passo que os ordenadores, responsáveis e executores dos horrores mencionados enegreciam suas consciências, e, por conseguinte, acumulavam trevas em torno de seus espíritos, enquanto isso sucedia, as vítimas das violências, dos martírios e de toda sorte de perseguições, ganhavam um pouco de luz a mais, mercê dos sofrimentos que tiveram de suportar. Um número, por assim dizer, incontável, de espíritos que frequentaram a Terra desde os seus primórdios, tanto de dirigentes como de dirigidos, que são afinal os mesmos em revezamento continuado, já alcançaram planos bem mais adiantados do que este, onde o mereceram viver, e de lá emitem constantemente vibrações de amor e fraternidade para os que ainda perlustram os tristes caminhos terrenos. É forçoso registrar, infelizmente, que ainda vivem na Terra espíritos que, pelo tempo decorrido, pelo número de existências aqui vividas e pelas frequentes oportunidades que lhes foram proporcionadas, já deviam ter ascendido àqueles planos de que falei, e ser hoje mentores, dirigentes e guias espirituais da humanidade dos vossos dias. A estes, que preferiram desperdiçar o tempo em ocupações infrutíferas até para eles próprios, a estes espíritos que seguidamente têm feito ouvidos moucos à palavra de Jesus e aos conselhos e observações de seus guias espirituais, novo destino está para ser dado, para afastá-los de um planeta em que se estagnaram. É bem triste dizê-lo, irmãos meus, mas é preciso dizê-lo alto e bom som, para que todos ouçam. Esses irmãos que assim desbarataram oportunidades verdadeiramente preciosas para sua evolução espiritual, vão levar os elementos do progresso aqui adquiridos a um mundo bastante inferior à Terra, onde as principais leis que regem a vida terrena ainda são desconhecidas. É bem triste dizê-lo, repito,
Porém a verdade deve ser dita o mais claramente possível para que todos a compreendam. Nosso Senhor Jesus Cristo tudo tem feito nestes 2000 anos decorridos desde sua estada em corpo físico entre vós, no sentido de que todos os terrenos pudessem despertar suas faculdades latentes por meio da oração e da prática do amor ao próximo, para atraírem as claridades que constituem o único objetivo de cada uma das reencarnações. Alguns efetivamente ouviram e se dispuseram a seguir os seus magníficos ensinamentos. Uma imensa maioria, entretanto, comodamente instalada na agradável prosperidade de bens materiais, tem feito o que vós denominais ouvidos de mercador e tem se deixado ficar à margem do progresso espiritual, infelizmente. Nem tudo, porém, está perdido, meus queridos irmãos e amigos. Tempo será ainda de proceder cada qual a um rigoroso exame de consciência e, se verificar que estas palavras lhe dizem respeito, reorganizar seus planos de vida e mudar de rumo. Mudar de rumo, sim, é bem o termo, se seu rumo foi traçado exclusivamente na direção da prosperidade material, cujo objetivo natural seja a posse do maior volume possível de bens e valores terrenos. Se for na realidade o rumo traçado, ainda é tempo de modificar, operando um desvio de 90 graus que seja, na direção da única, da verdadeira fortuna que um ser humano pode alcançar na Terra, a luz espiritual. Foi para grafar estes conselhos que este vosso irmão foi designado, vindo de uma região em que a paz, a luz e a serenidade, a felicidade enfim, existem em estado permanente, com o objetivo de dizer aos homens e mulheres da Terra que ainda é tempo, que nada ainda está perdido para aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aqueles a quem minhas palavras sensibilizarem e se decidirem a modificar seus hábitos e pensamentos, têm à mão a fórmula mágica que lhes proporcionará tranquilidade presente e a felicidade futura, orar diariamente, atraindo ideias novas, inspiração e ajuda para a sua vida terrena. Façam isso a título experimental se quiserem e me digam depois o resultado. É fato bastante conhecido no mundo, e por isso só em resumo citarei para aqueles que o desconheçam. A fortuna reunida pelos homens em seu incansável labor terreno não é transferível por direito divino àqueles a quem seu proprietário imagina, no caso os filhos ou parentes próximos. Não, meus irmãos. Isto porque, em vez de um bem, a posse da fortuna vida por meio de herança, pode vir a constituir um mal para o herdeiro. Tendo cada espírito encarnado sua tarefa a desempenhar, e devendo fazê-lo em determinadas condições, tendo nascido em lar opulento ou abastado, a parte que lhe couber por herança diluir-se-á sem que ele o sinta, enquanto que os outros herdeiros de igual fortuna poderão conservá-la. É que o primeiro não possuía o direito divino à herança e por isso ela fugiu de suas mãos. Aqueles que, por sua vez, herdaram e conservaram a fortuna, esses foram ou estão sendo experimentados numa das mais difíceis provas terrenas, a da fortuna, riqueza ou abundância. Do bom ou mau uso que dela fizerem, por conseguinte, terão ajuntando mais luz aos seus espíritos, ou terão preparado uma próxima encarnação de dificuldades, sofrimentos, ou até de miséria material, porque inclusive mendigos podem vir a ser. Vejam por este resumo os chefes de família que esquecem deveres espirituais, por se encontrarem enredados no cipoal de seus interesses materiais. Vejam, irmãos meus, o quanto de riscos podem estar acumulando para seus descendentes, com a única preocupação de os deixar bem quando tiverem de partir de regresso aos planos do espírito. Meditem nestas palavras todos quantos tiverem a fortuna de as ler, e refreiem um pouco a ambição de ganhos na terra, em favor da tranquilidade e da felicidade do espírito. Orem regularmente, até por interesse, porque unicamente para si o fazem. E da oração constante uma grande consolação resultará. Se precisarem de mim em algum momento, peçam a Jesus, que com sua permissão imediatamente se aproximará de vós o vosso dedicado, irmão Tomé. Aquisição da luz espiritual. Os homens deste século findante criaram um regular número de instrumentos em todos os setores de atividade, que representam, sem dúvida, um notável adiantamento à vivência da vida na face da Terra. Com os novos instrumentos formaram máquinas,
motores e numerosa série de aperfeiçoamentos nos diversos setores da vida humana. Fizeram, pois, o bastante para merecer a gratidão dos contemporâneos e também dos pósteros. Isto tudo, está claro, no que diz respeito à parte material da vida terrena. Só, e exclusivamente, neste particular. Outro setor muito mais importante, contudo, bem pouco progrediu por iniciativa do homem, que não teve tempo de dele se ocupar, atarefado como tem estado no anteriormente citado, o setor dito espiritual, aquele precisamente que constitui o objetivo das sucessivas reencarnações. Muito poucos são os homens deste século que se têm preocupado com o progresso da alma, a fagulha divina que dá calor e movimento ao corpo, e que necessita de apurar cada vez mais o seu poder irradiante, que é a sua luminosidade. Alguns homens realmente se preocupam com este setor, é verdade, e algum progresso se fez nestes 6 decênios, se bem que apenas a terça parte do que deveria ter sido feito. Para cooperar, pois, com os homens, no desenvolvimento dos trabalhos espirituais na Terra, estão hoje em dia vivendo entre vós encarnados, alguns milhares de espíritos de grande evolução, procurando aproximar-se de quantos possuam aptidões para receber sua palavra falada ou escrita, a fim de ajudar os demais a progredirem também, se o desejarem. Pena é que o cérebro físico, de tão grande impermeabilidade às ideias vindas do alto, não as receba com a necessária clareza ou nitidez, para que possa cada ser humano melhorar pouco a pouco o seu nível moral e, portanto, espiritual, a seu próprio benefício. Aqueles que como eu tiveram a felicidade de encontrar num terreno as 3 condições indispensáveis ao êxito de sua tarefa, boa vontade, aptidão e mediunidade, erguem louvores a Nosso Senhor por isso. É como o lenhador que para a derrubada da mata que lhe foi entregue, tem a felicidade de encontrar ou receber um machado de boa têmpera e em perfeitas condições de trabalho, cujo rendimento lhe proporciona alegrias em todos os instantes em que põe sua ferramenta em ação. Este é bem o caso, não só é minha ferramenta de boa têmpera, como está pontualmente à minha disposição para a realização do nosso trabalho conjunto. Desejo, entretanto, dizer a todos que estas páginas compulsarem, que a faculdade de trabalhar como intermediários dos Espíritos de Deus não constitui absolutamente nenhum privilégio. Não, meus irmãos, aquele de vós que desejar cooperar com os enviados do Senhor, visando o adiantamento dos encarnados, pode realizar esse belo desejo, começando por se exercitar no manejo do lápis, sempre, de preferência depois do pôr do sol. A partir das 8 horas da noite até as 10, por exemplo, essa tarefa torna-se mais fácil pela tranquilidade operada nas vibrações dos planos próximos à Terra. Darei aqui uma regra que pode ser seguida por quem deseja exercitar-se na arte maravilhosa da psicografia, como intermediário dos Espíritos de Deus. É a seguinte: sentar-se comodamente à mesa em que resolver operar, a qual deve estar em lugar sossegado, silencioso. Deve estar munido de lápis e papel liso, branco. Em seguida deve levar uma prece a Deus ou a Jesus, prece que tanto pode ser o Pai Nosso como formulada pelo próprio, pedindo a proteção das forças do bem para o exercício que pretende realizar. Feito isto, pegue do lápis e disponha-se a escrever. Pode parecer à primeira vista que nada tem para escrever, mas trace sobre o papel a palavra ou letras que ocorrerem à mente, porque em verdade alguém as está ditando. Escrevendo a primeira palavra, as demais lhe ocorrerão com facilidade crescente, até que, ao fim dos primeiros exercícios estará escrevendo correntemente. Recomenda-se que para exercícios tais deve-se estabelecer dia e hora certos cada semana, tendo em vista que os Espíritos de Deus também têm suas ocupações a que não podem faltar. E se um filho da terra lhes pede ajuda para trabalhar, eles que não a negam a ninguém, necessitam de estar sempre certos do dia e hora para não faltarem, e não faltam mesmo. Um aconselho, porém, não tentem brincar com os espíritos, quer perguntando-lhes aquilo que eles não têm permissão de responder, nem chamando-os apenas para um passatempo divertido. Eles não têm tempo nem permissão para divertir os encarnados, mas unicamente para ajudar, e ajudam realmente. Este capítulo,
um tanto à margem dos conselhos que venho transmitindo semanalmente, for necessário para atender ao natural desejo de grande número de meus leitores, de poderem servir de intermediários de outros enviados como eu, e sê-lo-ão de fato. Muitas coisas há no espaço para transmitir aos viventes da Terra, e do maior interesse para eles, aguarda-se apenas o desenvolvimento das aptidões mediúnicas latentes em todos os seres humanos, para que tais coisas possam ser grafadas no papel. Todos os homens e todas as mulheres são portadores de faculdades mediúnicas latentes, que se desenvolvem facilmente desde que haja boa vontade, e espírito de cooperação com os mensageiros do Senhor. Havendo tais disposições, eles próprios se encarregarão do resto, proporcionando aos encarnados que os ajudarem uma ajuda 100 vezes maior. Eis, irmãos meus, um meio ao alcance de todos para a aquisição da luz espiritual, o que vale dizer, da verdadeira felicidade. Despede-se por hoje e vos abençoa o vosso dedicado, irmão Tomé. O bem e o mal. Por mais inacreditável que pareça, a pessoa humana representa o mais perfeito sentido do bem e do mal. Isto constitui uma verdade indiscutível entre os mais evoluídos seres da natureza, que são os Espíritos de Deus, já possuidores de luz espiritual que os torna frequentemente mensageiros divinos aos mundos em evolução. O bem e o mal nasceram juntos, cresceram e vivem juntos, disputando-se mutuamente a primazia no poder junto da pessoa humana. O que faz distinguir o grau evolutivo da pessoa humana, é precisamente a sua maior ascendência às influências sugeridas pelo bem, e às vibrações projetadas pelo mal. À medida em que o ser humano consegue resistir às sugestões do mal, recusando-se a pôr em prática essas sugestões, mais se identifica com o bem e se afasta do mal. São duas forças essas que se projetam igualmente sobre a pessoa humana para dominar-lhe os pensamentos e as ações, e não fora a consciência que existe em cada uma dessas pessoas, registrando, apurando e regulando as ações humanas. Não haveria por certo evolução nem progresso para o espírito, que é a única coisa que conta ao fim da existência física de cada homem ou mulher na Terra. A consciência age como um verdadeiro juiz no íntimo de cada ser humano, não influindo contudo em suas deliberações, que lhe são inteiramente livres. Quem aceita e põe ou não em prática as sugestões do bem ou do mal é somente o espírito, a centelha divina que existe no homem como na mulher, regulando-se ou apoiando-se nos julgados de sua consciência, que é quem lhe diz se tal ato é bom ou mau. E como pode a consciência humana apontar ao espírito como bom ou mau um determinado ato? De uma maneira muito simples e, portanto, ao alcance de todas as inteligências. Quando o homem ou a mulher se dispuserem a praticar determinado ato, atitude ou ação, raciocinem da seguinte maneira, para ficarem sabendo se é bom ou mau. Quando verificarem que no ato, atitude ou ação em vista, existe um princípio de caridade ou amor para com o próximo a quem esse ato, atitude ou ação se dirige, podem praticá-lo sem receio porque é bom, e seu espírito será por ele beneficiado. Quando, pelo contrário, a consciência vos disser que semelhante ato, atitude ou ação, em vez de caridade, representará uma violência para alguém, então modificai vossa deliberação porque ides praticar um ato mau que, além de sobrecarregar vossa consciência com a violência decorrente, tereis de pagar pelas consequências, e o fareis no mesmo grau em que tiverdes molestado ao vosso próximo. Como toda ação provoca uma reação igual e contrária, tudo aconselha a evitar a violência, seja em que sentido for, pelas consequências inevitáveis que seríeis forçados a sofrer. Ora bem, isto posto, examinaremos em seguida porque existem ao mesmo tempo cursando a escola terrena homens, espíritos, bons e homens maus. A razão é muito fácil de apresentar. Homens que vêm reencarnando há milênios, e portanto há milênios cursando esta grande escola evolutiva que é a Terra, e que, ao fim de inúmeras reencarnações, já puderam formar um conceito seguro, correto e decidido acerca do bem e do mal, e assim firmaram uma perfeita consciência do que realmente lhes convém para alcançarem mais rapidamente a luz espiritual. Estes homens criaram já uma espécie de couraça para resistir às sugestões do mal, e somente praticam atos de que possa resultar uma velinha a mais para o engrandecimento de sua luminosidade.
A homens deste tipo nenhuma vibração ou sugestão tentará jamais afastarem-se da rota que se traçaram, que é a da prática intransigente do bem, da caridade e do amor ao próximo. Provavelmente ao término da presente encarnação, os homens deste tipo irão viver em planos compatíveis com a sua evolução e não mais reencarnarão, porque já alcançaram a verdadeira felicidade. Quanto àqueles seres humanos que facilmente se deixam empolgar pela prática de ações menos dignas, aqueles que pretendem enxergar apenas a satisfação de interesses diversos, ou de diversas categorias, sem se preocuparem com o mal que possam levar aos seus semelhantes, até a violência máxima de lhes interromperem o fio da vida terrena, esses, irmãos meus, que Deus deles se compadeça, porque terão de resgatar a dívida, a ofensa, a violência ou que outro nome tenha, até o último centavo. A consciência dos seres humanos que ainda procedem desta maneira assemelha-se muito a um amontoado de terra, barro, argila e carvão, onde apenas pequenos lampejos perpassam, como resultado de ações de algum modo apreciáveis que foram por ela registradas. Perguntar-me-eis, porventura, o que sucede às vítimas de seres violentos, de fraca consciência, como os acima descritos. E eu com satisfação responderei o seguinte: alguns dos que tiverem sido vítimas das violências descritas, ou de outras, ou terão resgatado uma dívida por inteiro ou parte dela, contraída no passado, e assim se aliviaram desse fardo, ou, no caso de serem vítimas inocentes, o que é raro, terão alcançado um degrau a mais na escala evolutiva, em virtude da violência sofrida. A vítima inocente, embora muito rara, também existe, e a maior de todas foi sem dúvida nosso Senhor Jesus Cristo, que, animado dos melhores propósitos em relação aos homens da terra, teve de sucumbir ao poder do orgulho e das ambições humanas, inconformadas com a sua pregação do amai-vos uns aos outros, porque somente o amor constrói para a eternidade. Esta foi a maior de todas as vítimas imoladas até agora na terra. Foi a vítima da incompreensão e do ódio, o maior dos inimigos do coração humano. Seus algozes de há 2000 anos, assim como os que persistem em hostilizar sua ascendência incontrastável sobre todas as criaturas viventes na terra, já resgataram ou continuam a resgatar a sua falta. Que Deus vos esclareça a todos, meus queridos irmãos, para que jamais vos torneis algozes de vossos irmãos, é o que sinceramente vos deseja este vosso dedicado irmão Tomé. Nova civilização se aproxima. Quando a humanidade deste século se der conta dos acontecimentos que se aproximam, e tratar de se apegar a algo que possa realmente influir na sua salvação, quando isto acontecer, estes conselhos que ora venho trazer à terra hão de ser recordados, procurados e seriamente meditados por quantos tiverem a ventura de os possuir. São conselhos que me foram transmitidos por Nosso Senhor, semana após semana, com o elevado objetivo de oferecer aos homens e mulheres deste século uma oportunidade a mais para o encontro com sua própria felicidade, uma felicidade que procura aos seres humanos e que é por eles desprezada. E por quê? A resposta é muito fácil de dar, mas talvez difícil de ser entendida. Necessário será remontar ao princípio espiritual de cada um, para que todos possam recordar um pouco seu próprio passado. Assim aqui, conforme tive ocasião de referir em capítulo anterior, a lei da reencarnação, funcionando desde os primórdios dos primórdios, tem facultado a todos os seres espirituais a reencarnação sucessiva nas diversas regiões civilizadas da Terra, com o único objetivo de adquirir, cada um pelo próprio esforço, a experiência e adiantamento moral de que carece para atingir o grau evolutivo a que está destinado, e ascender a mundos melhores. O mergulho na carne, porém, sendo embora uma dura prova para o espírito que nela se encontra, chega a empolgar de tal maneira quase totalidade, que a regra passou a ser o esquecimento total de seus objetivos iniciais, terminando por se estagnar em quase todos ante as vibrações inferiores da matéria. E o que sucede então, ao termo de cada uma nova encarnação? Uma coisa demasiado triste para os guias e mentores espirituais desta pobre humanidade. Aportam diariamente aos planos do além, legiões e legiões de almas que deixaram na terra seus imprestáveis veículos carnais,
mas aportam em sua grande maioria em situação de causar dó. Após uma nova existência vivida exclusivamente no afã de ganhar o pão de cada dia e o supérfluo com o máximo de preocupação, não lhes sobrou tempo para meditarem nos problemas da vida espiritual, sendo que muitos nem permitem que certas boas almas que andam espalhadas pela multidão, lhes falem de coisas tais, alegando que isso ficará para mais tarde. Para